Dando sequência em relação ao último vídeo aqui no canal sobre a questão do partido de centro, um nome de centro, poderia haver uma terceira via? Então, se você gostar, não esqueça de dar o joinha. Para aqueles que estão descobrindo agora o canal Modernidade e Ciência, bem-vindos, já se inscrevam, coloque o sininho para receber os avisos dos próximos vídeos. Eu quero dar sequência no vídeo anterior com relação à narrativa do surgimento de uma terceira via, porque do momento em que eu gravei o vídeo até a presente data, apareceram mais daquelas matérias, aquelas matérias já bastante estudadas, né? Existe toda uma assessoria, né, evidentemente, né, por trás dessas personalidades. Essas narrativas saem da boca de pessoas específicas, como aqueles antigos presidentes, ex-presidentes e tal, que passam ali o conforto ali da sua residência, dar aquelas entrevistas ou então publicarem matérias que são publicadas simultaneamente em canais jornalísticos distintos. Tudo isso é bastante coordenado, né? Eu sempre tento alertar as pessoas de que nada é por acaso, nada acontece espontaneamente. Existe por trás toda realmente uma lógica, um método para fazer chegar até a opinião pública. Só que esses métodos estão cada vez mais ultrapassados, né? Porque antigamente, eu já comentei, a curadoria das redações dos jornais, elas escolhiam o que você leria e bastava aquilo. Você não sabia do resto. Eu tenho meu baú de mais de 40 anos de jornais e provo isso. O viés era sempre dentro de uma linha editorial. O problema é que isso não ficava claro, quer dizer, qual parcela da notícia não estava sendo divulgada ou por que só certas pessoas são chamadas, seja economistas, pessoas da área de saúde, filósofos, escritores. Tem sempre, né, uma lógica por trás disso, né? Eu já mostrei aquele triângulo, né, que você tem lá políticos, cientistas, jornalistas, uma simbiose. Então, é sempre importante procurar fontes distintas, tentar chegar ao mais próximo possível da fonte primária e, acima de tudo, não acreditar nessas coisas que parecem muito espontâneas, pessoas dando assim, de boa fé, um conselho, né? Não, eu prefiro uma pessoa mais nova, como um ex-presidente escreveu aí recentemente, uma pessoa do meio, uma pessoa nova. O Collor era uma pessoa nova, não era? Em 1989, quando ele surgiu como nome, muita gente exatamente ligado a essa esfera dessa elite, né? Porque na verdade essas matérias são feitas para aquela elite bastante escolarizada, bastante capitalizada, que eu já citei em áudios anteriores, né? Para esse público que ele está falando. Isso não chega à grande massa, né? Mas de uma maneira arcaica, a elite brasileira sempre achou que eles eram realmente os formadores de opinião e que, bastando que eles, dominando os veículos de comunicação, bastando que eles combinassem entre eles qual que seria o discurso da vez, isso ia de uma maneira infusa, passando para aquela população que não tinha condição econômica de acessar jornais. Televisão era uma coisa cara, né? Se a gente comparar isso, né, no início dos anos 70, ainda o número de residências com televisão era restrito a uma classe média alta. Então, a forma que uma eleição era feita, havia os cabos eleitorais, aquela massificação de propaganda à medida que se aproximava a eleição, e eles sabiam muito bem que é uma característica humana, que o eleitor está preocupado com a vida dele no cotidiano, só realmente muito próximo ali da eleição que ele toma uma decisão, e aí ganha espaço quem normalmente está presente o maior tempo possível na frente daquele eleitor. Por isso que no passado, sem o uso tanto de mídias digitais, que não haviam, era muito importante os comícios de rua, as caminhadas, aquele corpo a corpo que se dizia do político junto aos eleitores, né? Isso hoje tem menos influência porque os canais, as redes sociais, a divulgação de um áudio, um vídeo, tem uma abrangência muito maior, muito mais extensa do que você reunir 10 mil pessoas, por exemplo, que seria num comício de rua, quer dizer, o desgaste, toda a montagem, aquela coisa toda.
acaba sendo uma abrangência muito menor do que para uma divulgação eletrônica, digamos assim. Agora, mais uma vez eu quero reforçar com vocês porque eu não acredito nessa questão de centro, né, de haver um deslocamento, achar uma pessoa mágica com aquele carisma que possa emplacar em um ano e pouco antes das eleições majoritárias ser o nome de consenso. Bom, pode ser realmente para aquela classe média alta, para aquele segmento do jornalismo, aquele segmento do mercado financeiro, ou seja, assim, em núcleos da sociedade, pode ser que para eles escolham aí um elemento que é o novo, né? Como na época da campanha 89, o Collor aprendeu a usar assim, o meu povo, minha gente, né, e tal. Isso funcionava bem quando a campanha era apenas ali na televisão, e mesmo aquele nome jovem, novo, né, ele associou coisas que nós temos aqui no velho, olha aqui, ó, Victor Nunes Leal, coronelismo, inchada e voto. Então o Collor, de fato, ele naquele momento ele juntou aquelas forças conservadoras, aquele pessoal que tinha todo um pé no modelo agrário brasileiro e como a República introduziu aqueles coronéis locais, como que o voto era discutido ali, porque afinal de contas o voto nasce no município, né? As pessoas moram no município, não moram no estado, né? Então ele capturou essas forças conservadoras e também aquele sentimento da classe média brasileira e tal, que queria um Brasil de mudança, queria carros melhores, queria uma infraestrutura melhor, enfim, queria toda uma coisa e não ser dilapidado pela inflação como existia naquele momento, na mega inflação. Então por isso que ele acabou sendo aquele elemento novo que encaixou bem com aquela proposta. E a esquerda brasileira, naquele momento ainda bastante arcaica, se considerarmos aquele final dos anos 80, o Muro de Berlim estava para cair, a União Soviética estava para se desmanchar, e a esquerda nacional ainda extremamente marxista, com todos aqueles mantras, né, que eles haviam aprendido nas cartilhas ali após a Segunda Guerra. O mundo já estava em outra página, e por isso que isso vai merecer um vídeo específico. Por isso que a Constituição de 1988 ela já nasceu velha, né? Porque ela já nasceu com uma proposta de uma economia planificada. Vocês vejam o controle que existe em tudo na Constituição de 88, carimbando o dinheiro, inclusive, que tem que ser utilizado na Constituição e tal. Só fala de direitos, e diz assim, sim, mas como? Com quanto dinheiro eu vou precisar disso? Com quanto que eu vou? Então, evidentemente que o momento histórico era muito peculiar, com aquele processo de redemocratização, mas a polarização ali em torno das questões da volta ali daquela liberdade e tal, se traduziu na tal da Constituição Cidadã, que temos aí, né, é o que nos resta, né, suportar. E outro livro que eu já citei, que é O Estado e Partidos Políticos no Brasil, da Maria do Carmo Campelo de Souza, que trata, nesse período de 1930 a 1964, a constituição dos partidos políticos no Brasil. Então, aí atacando a questão do centro, né? Porque isso é muito mais uma narrativa aí do seu FHC e Friends. Porque a política brasileira, da maneira que o Victor Nunes Leal narra aqui no Coronelismo, Inchada e Voto, e outros, Boris Fausto, outros que atuam nessa área de ciência política, ela sempre foi personalista. O Getúlio já demonstra isso, né? Então era a figura do Getúlio, né? Independente se ele está em partido A, partido B, se ele existia partido ou não. Todo aquele fenômeno JK também, era o JK. Não se fala tanto assim, no partido e tal. O partido no Brasil é apenas uma placa que está ali por isso que se tem tanto medo das candidaturas avulsas, porque aqui no Brasil, sem dúvida, elas dizimariam os partidos, que ninguém liga para partido nenhum, né? Liga para ideologia, isso sim. Podem ser partidos de rótulos diferentes, mas se é para unir-vos, né, todos, nós sabemos como
como que eles se unem naquela reta final. Podem estar jogando farpas atualmente, um chamando o outro para ser vice, e um diz não, e você isso, você aquilo, mas no final eles vão estar juntinhos lá, né? A esquerda está sempre unida, né? pela causa, né? Então, estamos falando personalista no Getúlio Vargas, no Juscelino Kubitschek, no Jânio Quadros. Quer dizer, o Jânio Quadros, mesmo sendo um desconhecido do resto do Brasil, e mesmo sendo aquela figura um tanto quanto exótica ali, de um político meio assim, ele calhava bem aquela coisa de que exatamente é o novo, né? Não, é um cara que assim, ele não se veste bem, tem um cabelo meio estranho, fala de um jeito, tem um olhar, usa os pés, né? O andar meio diferente, mas ele encarnou aquela questão da corrupção, do varre-varre, vassourinha, e aquilo foi comprado de novo, por essa elite de classe média alta, digo elite do ponto de vista cultural, financeiro, enfim, é uma elite. Ele está ali sobre a camada das clivagens sociais, isso é uma elite. E ele capturou também aquele desejo das camadas menos favorecidas, e falou, pô, esse cara é um cara sério, vai lutar contra a corrupção, um cara tal, de origem humilde, fala daquele jeitão lá da Vila Maria, em São Paulo. Então, pô, aquilo... Ele não era um cara visto como um cara de elite, então, mas a personalidade de Jânio Quadros. O próprio Jean Goulart, ele tenta atrair um carisma para ele, o jeito dele, tinha sido ministro do Getúlio, né? Então ele tentou, no limite, cativar realmente a sociedade para as teses que ele tinha, que era realmente, muitas delas, tinha sentido, com relação à reforma agrária, várias questões fundiárias no Brasil, enfim, tinha lá sua coerência na sua pauta. O problema é a forma que ele achou que realmente ele tinha um carisma tão forte quanto o Getúlio, quando lá atrás, no golpe da Revolução de 30, o Getúlio avisa que irá amarrar o cavalo dele lá no Catete, no sede do governo federal no Rio de Janeiro. E ele vai parando de trem em várias cidades e ele é ovacionado pelas pessoas. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Washington Luiz se mandou do palácio lá, falou, puta, o cara vai me pegar aqui, vai amarrar o cavalo aqui no meu pé, então já caiu fora. Agora, isso era um movimento de base revoltado com aquela política da República Velha, que o Getúlio soube capturar muito bem. E ele manteve isso ao longo do governo dele, com aquele negócio brasileiros e brasileiras. Ele lotava estádios naquela época. Ele que instituiu, por exemplo, a Voz do Brasil, falava também na Voz do Brasil, bem estudado essa questão, acompanhando o que acontecia no movimento fascista na Itália. Ele sempre aproveitou isso. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né, baseado também na história da publicidade da Alemanha nazista, essa questão das empresas preferenciais que tinham, ele que atraiu certos empresários, isso é uma outra conversa, para fazer essa tal de substituição de importação. Então, ao longo dos anos 30, surge toda uma indústria nacional com todo um bloqueio de restrição aqui de mercado, e diz, olha, vamos formar aqui a nossa própria classe trabalhadora. O Getúlio ganhava, porque dizia que, trabalhadores no Brasil, e aqueles empresários também tinham uma reserva de mercado para uma industrialização, em tanto quanto o Tupiniquim. Então, passamos também por Jânio Quadros, sem falar daqueles que eram regionalmente bastante aclamados, né, como o Adhemar de Barros, né, que também fechava espaços públicos ali para ouvir os discursos populistas dele. Então essa questão também de dizer, não, temos que acabar porque é muito populista e tal, sempre foi. A política brasileira sempre foi. Se vocês verem os discursos, quando o Brizola retornou ao Brasil, os primeiros discursos dele, totalmente populista. Não tem para ninguém ali. E aí, eu tenho alguns dados então, que eu acho importante aqui para caminharmos nessa questão. Eu estou contando isso para vocês, né, do personalismo. Então hoje muitos falam, não, mas os partidos não têm tanto, e continuarão não tendo. Na eleição em 2022, será uma eleição onde as pessoas escolhem realmente não por programa partidário, não, absolutamente. Aquele número de eleitores que eu citei
no vídeo anterior, muitos não têm nem condição de conseguir ler o programa do partido. Então isso é um fetiche, uma ilusão que todos esses que ficam povoando aí a mídia com entrevistas e com matérias, né, com colunas, né, de ex-presidentes, simplesmente estão jogando, é um disfarce, né? Eles têm que encher o bolo com o recheio até 2022. Então a gente vai ter que acompanhar isso ainda por mais de um ano. Então, vejam um dado estarrecedor aqui. Em 1950, no censo, em 1950, isso está lá no site do IBGE, a população oficial brasileira era de 51.944.000 pessoas. Então, vamos dizer ali, praticamente 52 milhões de pessoas, isso em 1950. Num país ainda muito agrário, foi ali que o boom dessas cidades, que são as capitais, principais capitais, estava realmente explodindo, né? Exatamente pelo êxodo rural do Brasil, já dessa fase que eu falei que já fazia ali uns 20 anos, 25 anos, desse processo de já uma industrialização no princípio, digamos assim, mas com a vinda também de empresas do pós-guerra que acelerou esse processo, seja da indústria automobilística, coisas metalúrgicas. Então, houve sim, de 1945 para frente, uma aceleração dessa urbanização e através da questão da indústria. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem que ao longo dos anos 30, a eletrificação de uma cidade como São Paulo, ela se baseou exatamente pela necessidade de energia elétrica para as indústrias que estavam se instalando. Não em relação à população. A população continuava à luz de vela ou lampião. E as usinas que foram construídas em torno de São Paulo, né, que desce ali para Cubatão, que retificou o rio para jogar água nessa represa, né, em Bordem, era exclusivamente para alimentar as indústrias. O excedente de energia elétrica que foi sendo obtido no final dos anos 30, aí sim foi direcionado para iluminação pública, para residências em bairros mais distantes. O centro, evidentemente, já estava privilegiado com energia elétrica desde da virada do século, né? Então, voltando aqui, essa questão demográfica. 1950, tínhamos então, vamos arredondar, 52 milhões de brasileiros no país. Em 20 anos, em 1970, nós tínhamos 93 milhões 139 mil. Veja, o número ele aumentou em 41 milhões 194 mil pessoas. Se nós considerarmos que em 1950 a expectativa de vida do brasileiro não passava de 60 anos, a expectativa de vida é em torno de 60 anos. Então a gente tem que imaginar que muitas pessoas que estavam vivas em 1950, que fazem parte desses 52 milhões, não viveram até 1970. Então, esses 41 milhões adicionais são de jovens que nasceram exatamente a partir ali de 1951 até 1970. Então, nós temos novos brasileiros, jovens, que por baixo são 41 milhões, mas o número é maior do que esse. Que se nós considerarmos que, por hipótese, em 20 anos, uns 10 milhões de brasileiros morreram daquela base de 52 milhões, aí você vai dizer, pô, Paulo, mas 10 milhões em 20 anos, isso dá 500 mil mortos por ano. Pois é, atualmente no Brasil nós estamos na faixa de 1 milhão e 400 mil mortos por ano. A pandemia aumentou cerca de 10% isso no ano de 2020, mas já em 2019 era 1 milhão e 300 e pouco. Porque com o envelhecimento e o crescimento da população, o número de mortes é proporcional. Então, nessa época, entre os anos 50 e 70, era razoável que tenha um número de mortes ali de pelo menos 500 mil por ano. Então, se desapareceram 10 milhões de pessoas da base, para ter atingido os 93 milhões, e essa diferença é de 41 milhões, é provável que tenham pelo menos mais 10 milhões de brasileiros que nasceram a partir de 1951. Ou seja, o número total de nascimentos deve ter sido da ordem de 50 milhões, não só aqui de 41 milhões. Uma conta de lógica. Por quê? Porque aí 50 milhões nasceram, 10 milhões foram morrendo
em 20 anos, e o total nós chegamos a 93 milhões de habitantes. Então, o que não se contava em 1970, quando no hino para a Copa do Mundo no México, que falava 90 milhões em ação, frente Brasil, salve a seleção, só não se dizia o seguinte, que dos 93 milhões, cerca ali de 60 e poucos milhões eram jovens, até 18 anos, nem estavam na força de trabalho formal. Então era um Brasil muito jovem, e a infraestrutura do Brasil, aquilo tudo que se usa. Então por isso que para esses políticos de elite, considerando que não havia o voto das pessoas de 16 anos, os analfabetos ainda não podiam votar, então era muito fácil você capturar uma certa elite que influenciava algumas pessoas que trabalhavam para essa elite, e pronto, o jogo estava feito. Por isso que hoje dizer que simplesmente não, tem que surgir um novo elemento, alguém do centro e tal, isso não vai rolar. Realmente não vai. Haverá de novo a boa e velha polarização que a gente viu desde o processo de redemocratização, que foi aquela campanha, por exemplo, de 89. Depois, o próprio Fernando Henrique ele admite que ele só foi eleito em função do Plano Real, porque ele era totalmente um desconhecido. Então veja, as pessoas de novo, não era a questão partidária e a questão simplesmente ideológica, foi como eu coloquei no outro vídeo. A pessoa estava querendo resolver um problema dela, eu preciso resolver meu problema. Então naquela eleição que elegeu o primeiro mandato do Fernando Henrique, as pessoas estavam dizendo assim, eu preciso garantir que esse tal Plano Real não morra. Por quê? Porque muita gente da esquerda era contra. Muita gente, quando foi feito o Plano Real em 94, e tinha lá os seus economistas dos partidos de esquerda, né, que diziam que não ia durar, que aquilo não ia durar. Eles sempre apostaram no caos, como hoje. Né? Isso é fato, até historicamente está lá. Erraram todas as previsões. Né? E houve então aquela polarização naquele momento, continua essa polarização mesmo na eleição em 2002, dizendo que tudo foi feito no passado, com aquela história de nunca antes na história desse país, nunca antes na história do país, e já pegaram a coisa meio pronta pelo sacrifício que tinha sido feito na área fiscal, na área de privatização ao longo dos anos 90. Né? Mas houve sim a polarização, houve sim um mundo binário. Né? Privatização é bom ou privatização é ruim? Nós não isso e aquilo, porque tem isso de desigualdade. E isso vai voltar na próxima eleição, quer esse pessoal da elite goste ou não. Então, eu acredito que também isso será um ponto bastante crucial no ano que vem, e que vai de novo ter um mundo bipolar. Alguns que vão dizer A e outros que vão dizer B. E não vai ter espaço para esse tal do centro fofo, né, que vai tentar ficar ali, né, fazendo aquela harmonização.